Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou te explicar um pouquinho de todos os processos que acontecem no seu corpo que talvez você nem saiba que acontece. Vamos entender um pouquinho o que é uma inflamação e vamos entender, será que seu corpo está inflamado? E será que você precisa de uma dieta anti-inflamatória, ou seja, uma dieta para reverter esse quadro? Como que a gente pode fazer essa dieta? E que alimentos que a gente pode começar a tirar da nossa vida para começar a desinflamar? Vamos falar de tudo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Rodrigues, eu sou nutricionista, sou especialista em dietas anti-inflamatórias e desintoxicações. Eu me formei lá atrás, há 13, 14 anos atrás, e junto com a faculdade de nutrição também me formei em Ayurveda, que é a medicina indiana. Com a Ayurveda me mostrou várias técnicas de desintoxicação e a partir daí eu fui aprendendo também a desintoxicar o meu corpo. A partir daí eu fui achando fórmulas também para me tratar e me curar, uma vez que eu sempre sofri de obesidade. Então, a partir daí, eu comecei a limpar, desintoxicar o meu corpo. Mas faz 2 anos atrás que os livros de dietas anti-inflamatórias caíram no meu colo e eu falei: Uau! Quanta transformação que a gente pode ter com o nosso corpo e quanta transformação eu pude ver no meu próprio corpo. Quanta transformação que a minha família pôde ver através da dieta anti-inflamatória. E foi a partir daí que eu comecei a incorporar e trazer mais a dieta anti-inflamatória para a minha vida, para os meus clientes e fui melhorando, né? Meu corpo foi respondendo super bem, minha pele, minha disposição, os meus familiares foram tratando de doenças, né, com a dieta anti-inflamatória e eu fui vendo que como que a gente pode fazer uma dieta anti-inflamatória de uma forma eficaz e que trate todas as doenças do corpo mesmo, ok? Bom, vamos entender, antes de falar de dieta anti-inflamatória, vamos entender o que é de fato uma inflamação. Uma inflamação é sempre uma reação das células a algum tipo de lesão ou infecção. Sabe quando a gente corta o braço e incha nosso braço, o sangue chega todo ali? É isso que acontece. Quando tem uma lesão, ou seja, elementos externos estão para entrar no seu sangue, o corpo fala assim: opa, peraí, então vamos mandar células de defesa para aquela região, né? O que causa inicialmente uma inflamação e depois, se tudo correr bem, se a saúde estiver bem, a gente cicatriza. Mas será que a gente tem esse tipo de lesão dentro do nosso corpo e a gente não sabe? Bom, há muitos tipos de inflamação, né? A começar então pelas inflamações que são caracterizadas na região da sua face, pescoço e garganta, como sinusite, rinite, a bronquite, alguns tipos de asma também são inflamatórios, problemas na sua boca, inchaços na sua boca, afta, problemas respiratórios, problemas articulares, todos os problemas articulares, desde dores, incômodos e essas inflamações locais. Todas as questões de abdômen, distensão abdominal, dor abdominal, excesso de gases, intestino muito preso, intestino muito solto, sobrepeso, obesidade, inchaço nas pernas, má circulação, celulite é uma inflamação. Então a gente vê assim o leque das inflamações muito grande, né? Qualquer tipo de incômodo do corpo pode levar essa reação do corpo a levar células que são células que vão corrigir aquilo. Mas a região fica quente, a região fica avermelhada, às vezes por uma reação de pH, diferente pH do sangue, a nossa célula se defende expelindo água para que de repente aquele pH não vá lesionar a membrana da célula, isso causa inchaço também. Isso também causa um inchaço dentro do nosso corpo, no nosso intestino, né? Porque tudo começa no nosso intestino. Então não há como eu falar para você de uma dieta anti-inflamatória sem eu falar sobre a sua saúde intestinal. Isso é o mais importante. Isso é a chave do negócio. A partir daí, a gente começa a tratar outras coisas além do intestino. Mas lembrando, sempre que uma pessoa está com inflamação, provavelmente ela está também com alguma disbiose, ou seja, algum desequilíbrio na flora intestinal. E é isso que eu quero falar para vocês.
Antigamente se falava flora intestinal, ou seja, um conjunto de micro-organismos, principalmente bactérias, que vivem no nosso trato digestório, principalmente no nosso intestino. Hoje em dia se fala microbiota, que é esse conjunto de mais de 1 trilhão de micro-organismos que vivem em conjunto com o nosso corpo e servem sim para auxiliar na digestão, na quebra desse alimento, o metabolismo melhora quando essas bactérias estão saudáveis, então elas são super necessárias, além de produzirem várias vitaminas aí que são essenciais para o corpo. Então, sim, a microbiota é necessária. Porém, quando a gente come alguns alimentos chave, por exemplo, farinha branca, tipo açúcar, tipo laticínios de má qualidade, algumas proteínas de difícil digestão, a nossa microbiota fica em desequilíbrio, ou seja, ela fica desmodulada, tá? Quando essa microbiota fica em desequilíbrio, algumas cepas, ou seja, algumas famílias de bactérias que vivem no nosso intestino, elas começam a se reproduzir mais do que outras. E geralmente, quando a gente come esse tipo de alimento, as famílias que começam a se reproduzir mais são as famílias mais nocivas para o nosso corpo. Além disso, existem algumas proteínas que a gente come que são muito específicas, que aqui eu vou começar a falar que é o conjunto de lectinas. Lectinas são as proteínas de super difícil digestão. Quando eu falo de difícil digestão, é difícil mesmo aqui, ó, do mal, porque ela chega lá no nosso intestino, ela não é absorvida de uma forma normal, porque o nosso corpo ainda não teve genética e mudança suficiente para quebrar esse tipo de proteína, que é muito difícil de ser quebrada. Essas proteínas, elas não vão ser absorvidas pelo nosso intestino, como é normalmente. Então, a nossa célula intestinal, nosso enterócito vai lá e glup na proteína e leva para o nosso sangue. Não, essas proteínas, elas invadem o espaço entre as células, entrando diretamente na corrente sanguínea, causando vários problemas intestinais, a começar pela inflamação, porque ali ela vai abrindo o espaço entre as células, fazendo com que não só a proteína entre, mas outros tipos de bactérias invadam essa superfície do intestino. Logo, acontece uma guerra mundial ali no seu intestino e todo o sangue é levado para lá para que conserte essa inflamação. Logo, a gente tem distensão abdominal, dores abdominais, intestino muito preso, intestino muito solto. Então, aí a gente está falando de um conjunto de elementos que inflamam o corpo e aumentam essas bactérias que são consideradas ruins e proteínas que são de difícil digestão e que a gente não tem genética suficiente para quebrar essas proteínas. Logo, a gente precisa de uma super armadilha para elas, não é verdade? Bom, a ideia é que a gente tire tudo isso daí. Por quê? Quando a gente está com um desequilíbrio, ou seja, uma desmodulação da microbiota, né, desses micro-organismos todos que vivem no nosso intestino, a gente tem uma comunicação direta, e agora se descobriram vários tipos de comunicação através de neurotransmissores, através do projeto de microbioma humano que foi feito com várias universidades dos Estados Unidos, em que essas microbiotas se comunicam diretamente com o nosso sistema nervoso central. Então, se você come determinado alimento, por exemplo, açúcar, e está alimentando essa família de más bactérias, elas estão se reproduzindo e a hora que você parar de comer esse açúcar, meu amor, elas vão reclamar com o seu cérebro. Elas vão lá e vão reclamar. E toda hora você vai querer, ai meu Deus, açúcar, açúcar, eu preciso de açúcar. Por quê? Existe uma comunicação. Existem também outros fatores emocionais que a gente precisa levar muito em conta quando a gente faz abstinência desse tipo de alimento, tá? Mas eu quero que vocês entendam que existe uma comunicação inteligente dessa microbiota com o nosso cérebro. Então, a gente precisa fazer um faxinão intestinal para que a gente pare de fortalecer essas famílias de más bactérias e que a gente pare de
fornecer essas proteínas de má digestão que abrem espaço entre as células intestinais. Então, essa faxina, ela começa com uma dieta anti-inflamatória. Primeiramente, a gente vai desinflamar o seu intestino, a gente vai fornecer os melhores alimentos para que somente as famílias das boas bactérias, ou seja, aquelas que ajudam na decomposição do alimento, na quebra de alimentos para absorção, aquelas que fornecem e produzem vitaminas essenciais para o corpo. O resto a gente tenta eliminar. Como é que a gente faz isso? A gente vai trocar alguns tipos de alimento e a gente vai substituir. Não se trata, dieta anti-inflamatória, não se trata de uma dieta sem prazer. Não se trata de, eu vou tirar açúcar e agora. Existem alguns alimentos que a gente sim pode substituir no lugar de outros e a gente vai entrando em contato cada vez mais com alimentação saudável e com o cozinhar também. Porque quando você cozinha, você coloca o seu temperinho, seu gosto, sua intenção no alimento. E é isso que eu busco sempre de todos os clientes. Mas Mari, para fazer uma dieta anti-inflamatória precisa saber cozinhar? Não, você pode pedir tudo de restaurante ou você pode pedir para alguém fazer. Mas é totalmente diferente de quando você faz, porque você coloca o seu temperinho. Vamos falar agora dos alimentos que a gente deve excluir da dieta anti-inflamatória e logo em seguida eu vou dar algumas dicas aí de como que vocês podem fazer essa dieta anti-inflamatória. A primeira coisa para desinflamar o corpo geral, não importa se você está com uma inflamação no dedinho da sua mão, ou no dedão do seu pé, ou no intestino, não importa onde que é a inflamação do seu corpo. A gente precisa excluir os alimentos mega empacotados e mega industrializados, né? É lógico que tem alguns que a gente não consegue excluir totalmente. Por exemplo, a gente não consegue excluir totalmente óleo, azeite, sal, tudo isso é empacotado, tudo isso é industrializado, tudo isso vem no plastiquinho. Mas os alimentos prontos, sabe os alimentos prontos? Os alimentos prontos, os alimentos enlatados, os alimentos já, por exemplo, o que te impede de fazer um molho ao invés de comprar um molho pronto? Porque quando você compra, esse molho vem lotado de conservantes e todos os antes e muito sal ou muito açúcar, ou açúcar onde você nem imagina que tem, né? Que vão auxiliar na inflamação, ou seja, vão piorar o seu corpo em vez de melhorar, tá? Então, a gente realmente faz um faxinão em todos os alimentos industrializados prontos. Também, a gente retira duas categorias de alimentos que são chave na alimentação anti-inflamatória. O que a gente retira? Os grãos. Dentre eles, os cereais e as leguminosas. Cereais e leguminosas. Mário, o que são cereais? Cereais: arroz, trigo, aveia, cevada, milho. O que são leguminosas? Feijão. Entre feijão, vagem, ervilha torta, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, e aí entram outras leguminosas também, inclusive os brotos dessas leguminosas. Esses alimentos, eles são alimentos que contêm uma rica quantidade de lectinas. E a lectina, que é mais conhecida, que faz parte de uma parte desses alimentos, é o glúten. Mas pasmem, o glúten não é o mais nocivo. O glúten não é o mais nocivo. O mais nocivo é um amiguinho chamado WGA, a glutinina de germe de trigo, com a sigla em inglês. Apesar de falar que é a glutinina de germe de trigo, ele foi descoberto no trigo, mas ele tem em todos esses grãos que eu falei para vocês. Então, é rico dessas proteínas que vão inflamar o seu intestino. Então, vamos tirar inicialmente, mas isso não significa que a gente não pode ir reintroduzindo de uma maneira muito astuta, muito esperta. Por exemplo, dentro da Detox Kitchen, que é esse programa de 10 dias que eu faço de alimentação anti-inflamatória, a gente começa sem arroz. Mas depois a gente vai introduzindo alguns tipos específicos de arroz. Não pode ser integral. E a gente esquece arroz integral. Esquece. A não ser que você ame. Aí você pode comer de vez em quando. Mas arroz branco, alguns determinados tipos de arroz branco que contém muito menos lectinas. E existem técnicas também para a gente reduzir essa quantidade de lectinas que a gente ingere. Outros alimentos também que a gente reduz são as frutas muito doces.
ou os carboidratos que a gente está muito acostumado a comer, tá? Por quê? Quando a gente eleva muito o índice glicêmico, ou seja, a quantidade de açúcar que tem no nosso sangue, a gente diminui drasticamente o pH do sangue. Além disso, a gente causa uma guerrinha hormonal, desequilibrando todas as glândulas. E vamos pensar aí no hormônio mais conhecido, que é o responsável por carregar a glicose, ou seja, esse açúcar direto para a sua célula, que é a insulina. Todo mundo fala, uau, insulina. Insulina é esse hormônio responsável por isso. Quando a gente tem um pico de insulina no nosso sangue, a gente tem uma queda de pH no sangue, ou seja, o sangue fica mais ácido. Quando o sangue fica mais ácido, a célula tenta, se defender, criando uma resistência à insulina, criando vários problemas no seu corpo. Então, a gente vai dar uma chamada e falar assim, frutas muito doces, que são elas? Banana, manga, uva, pasmem, abacaxi. Abacaxi é muito doce. Laranja é muito doce. Então, essas frutinhas, a gente fala assim, frutinhas, vocês são para de vez em quando. Vocês não entram todos os dias na minha dieta. Isso é importantíssimo. Essa chave é importantíssima. E também a gente tira inicialmente na Detox Kitchen esses alimentos que contêm muitas sementes, porque as sementes elas são carregadas de lectinas, que são essas proteínas difíceis. Muitas sementes, principalmente dos vegetais, das frutas nem tanto, mas muitas sementes significa que tem muitas lectinas. Lógico, né? Quando a gente pensa num tomate que tem muita semente, essa lectina presente nessa semente já automaticamente passou para a polpa. Então, lá na Detox Kitchen, a gente começa assim, sem comer tomate, sem comer berinjela, sem comer abobrinha, sem comer pepino, mas depois a gente vai colocando aos poucos esses vegetais e eu vou ensinando técnicas para você tirar a semente, para que você não consuma muitas lectinas que venham desses vegetais. Então, esses vegetais que têm muitas sementes, a gente fala assim, viu? Agora não, amigão, agora não. E também, lógico, existem alguns alimentos aí que são super prejudiciais para o corpo. A começar que dentro de todos os livros de alimentação anti-inflamatória que eu li, o amendoim, ele é considerado uma leguminosa, ou seja, daquela classificação de grãos leguminosa. Então, ele não se inclui a nenhuma dieta anti-inflamatória. Amendoim não se inclui. Assim como a cerveja, laticínios de péssima qualidade. Mas, Mari, pelo amor de Deus, você tirou tudo da minha dieta. Tudo. O que eu vou comer? Calma. Calma, que tem muita coisa legal. Muitos vegetais. Todos os vegetais que a gente vai tirar, depois a gente vai reintroduzindo. Muitas frutas. Eu tirei só 5, mas eu dou muitas opções. São 20 frutas, 30 que a gente pode comer ou até mais. A gente pode explorar essas frutas que a gente não conhece muito. E daí é muito legal. E mais importante, né? Explorar os alimentos sazonais. Isso é muito, muito, muito interessante. Além disso, não falei nada do vinho, ou seja, tem alguns tipos de vinho que entram sim na dieta anti-inflamatória. Não falei nada dos queijos de boa qualidade, não falei nada dos leites, iogurtes e laticínios de boa qualidade, não falei nada do chocolate amargo nem do cacau, meu amor. Então entram muitas coisas entre oleaginosas, castanhas, e a gente vai brincando com as receitas que não tem grãos, livre de grãos. Então, a gente, basicamente, quando a gente pensa em uma dieta anti-inflamatória, é uma dieta livre de grãos. Porque se a gente for pensar nas sementes, ok, a gente tira a semente do tomate, tira a semente da abobrinha, faz uma canoinha com ela na hora de comer, tira a semente do pimentão, mas os grãos a gente vai realmente substituindo. Nas receitas também a gente vai substituindo para tornar isso cada vez mais light, cada vez mais leve. Então, uma infinidade de pratos a gente pode fazer com as carnes de boa qualidade. Para quem é vegano ou vegetariano, tem uma lista de mais de 10 proteínas que a gente pode comer. Entre eles, tem uma proteína muito interessante que entra na dieta anti-inflamatória, que é uma surpresa, que são os fermentados de soja, porque a partir do momento que a soja é fermentada, ela perde grande parte das lectinas, tá? Que é o miso e o tofu. Então, a gente pode brincar com miso, tofu, algas, as folhas que são ricas em proteína, a gente pode brincar com os cogumelos, a gente pode brincar com muitos alimentos mesmo. Dentro desse programa Detox Kitchen, então, eu ensino
a fazer fase 1, que é um pouquinho mais restritivo, fase 2, que a gente explora as receitas, explora os alimentos permitidos, com muitas receitas, muitas dicas, muitos cardápios, troca de interação entre os participantes. E a fase 3, que é a fase para sempre. Essa fase para sempre é super legal, porque você vai aprender a reintroduzir os alimentos que a gente vai tirando. Tudo isso em uma chave de 10 dias. 10 dias de dieta anti-inflamatória comigo. Próxima turma, verifica aqui embaixo, porque com certeza eu vou te dar aí essa data dessa próxima turma. Todo mês temos grupos de Detox Kitchen começando. São 100% online, através de plataforma, através de grupo do WhatsApp, através também de consultas individuais comigo, porque é lógico, eu vou ajustando uma melhor rotina mais saudável para você, ok? Então aí um super beijo, adorei falar de dieta anti-inflamatória com vocês, espero ver vocês muito mais vezes mesmo. Cuidem da sua saúde, cuidem da sua vida e assim, nenhuma mega cobrança. Um passo de cada vez, e assim você conquista a saúde e o corpo que você deseja.